Olá, hoje eu quero falar com vocês a respeito da importância das emoções positivas na construção da nossa felicidade e bem-estar. O Martin Seligman, quando ele fala sobre a felicidade, o bem-estar e todas as pesquisas que ele desenvolve, ele fala do conceito da felicidade aprendida. O que isso significa? Significa que nós somos capazes de influenciar e de aumentar o nosso nível de felicidade e bem-estar a partir de algumas práticas simples, todas elas pesquisadas, todas elas abalizadas através dos trabalhos que foram realizados nos diferentes países. Então, a questão da emoção positiva é que ela ensina, quando a gente olha para as nossas emoções positivas e adquire o hábito de cultivá-las, nós estamos ensinando o nosso cérebro a ter um olhar mais positivo. Por quê? A gente tem uma cultura mais negativa. Nosso cérebro ele é voltado para o negativo. Nós fomos educados a buscar os pontos críticos, a buscar as falhas, a buscar melhorias, mas sempre olhando o lado negativo. Além disso, a nossa sociedade é baseada, por exemplo, nossa mídia, ela se baseia muito nas questões negativas. Não é que as coisas negativas não existam, elas existem. O problema é o nível de atenção que se dá a isso e que se deixa de olhar para as coisas positivas. Então, trabalhar as emoções positivas nos ajuda a ficar num estado de atenção para aquilo que também é positivo. Por quê? Como nós temos essa questão de buscar mais a negatividade, de ter essa visão focada mais no que é negativo, o nosso cérebro tem como uma via bem asfaltada em que o negativo trafega muito rapidamente. Então, quando eu penso em algo negativo, já se conecta com outras coisas negativas e isso flui e se conecta muito rapidamente no nosso cérebro. E o nosso olhar fica condicionado a ver mais negativo. Quando eu penso em algo positivo, o nosso cérebro ainda não tem isso tão bem sedimentado. Então, ao invés de trafegar por uma via pavimentada, isso trafega por uma trilha, como se você tivesse uma caminhada na mata. Então, não é uma trilha aberta, não é asfaltada, ela está lá, mas tem que passar muitas vezes por ali para aquilo começar a ficar mais normal e mais natural. Então, a gente precisa fazer um esforço consciente para buscar aquilo que é positivo na nossa vida. Tem um dado importante também, que é que o nosso cérebro, ele não faz muita distinção entre o que é realidade e o que é fantasia, ou o que é memória, ou o que é sonho, no que tem a ver com a emoção. Quando eu imagino que eu estou vivenciando algo interessante, ou algo bonito, ou algo negativo, eu sinto no meu corpo, eu sinto no meu cérebro as emoções como se eu estivesse lá. Então, um primeiro fator nós temos que cuidar daquilo que a gente coloca na nossa vida, seja o que a gente lê, o que a gente assiste na TV, o que a gente pensa, o que a gente fala, precisa cuidar muito da palavra para que a gente influencie a nossa vida de um ponto de vista mais positivo. Vou dar um exemplo. Se eu uso muito, tem muita gente que usa muita palavra difícil, aquela pessoa que reclama o tempo todo. Então, esta palavra, ela pode ser trocada pela palavra desafiador. Então, ao invés de eu dizer que é difícil, eu posso falar que é desafiador. É a mesma coisa em termos concretos, em termos reais, mas não é a mesma coisa para o meu cérebro. Então, o difícil é algo que eu não tenho ação, é algo que me subjuga. O desafiador é algo no qual eu posso ter ação, eu posso ter alguma influência e que pode me estimular a buscar soluções. O fato em si é o mesmo, mas a minha atitude interior e aquilo que eu dou para o meu cérebro é diferente. A mesma coisa se eu vejo coisas só negativas, se eu só assisto as notícias,
e fico naquele looping de coisas ruins que estão acontecendo, isso não vai me fazer bem. Eu não estou dizendo que as coisas negativas não estejam acontecendo e que eu não tenha de saber delas. Eu preciso me informar, mas eu também preciso olhar para aquilo de bom que está acontecendo no mundo, para as coisas boas que existem na minha vida. Então, é muito importante a gente cultivar o hábito de buscar aquilo que nos faz bem, nos cuidarmos, nos darmos mais carinho e acolhimento em relação àquilo que nos faz bem. Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que tantas coisas estão acontecendo, pense naquilo que te faz bem. E o que você pode fazer a esse respeito? Primeiro, o que eu gosto de fazer, aquilo que me traz uma sensação de carinho, de bem-estar, de acolhimento, ou lembranças positivas. Como eu disse, o cérebro não distingue. Então, quando eu lembro algo positivo e eu faço isso em nível de emoções, ou seja, eu realmente lembro daquilo e sinto como se eu estivesse lá, eu volto a ter as mesmas sensações e eu dou ao meu cérebro e ao meu corpo uma vivência de alegria, uma vivência de leveza, uma vivência de bem-estar. Isso influencia a forma como eu vou vivenciar o meu dia, como eu vou direcionar o meu olhar. E isso está comprovado do ponto de vista físico-químico. O nosso corpo reage às emoções, sejam passadas, presentes ou aquilo que a gente imagina para o futuro, ele reage quimicamente. Então, se eu tenho medo, eu vou secretar substâncias do medo, cortisol. Se eu tenho alegria, se eu sinto o calor de um abraço, eu vou secretar ocitocina e outras substâncias que são do amor e da conexão. Então, é muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque a gente descobre que tem recursos. E a psicologia positiva, ela é muito prática nesse sentido. Ela nos traz recursos, ela nos traz possibilidades de influenciar a forma como a gente se sente. Então, isso é muito interessante. Vou dar um exemplo pessoal. Recentemente, fazendo um trabalho com uma pessoa muito interessante, que conhece muito desses aspectos, eu me lembrei de que eu gosto muito de Chale. Eu estou sempre com o Chale. Porque o Chale, ele me dá uma sensação. Primeiro, aquece. Quem trabalhou no mundo corporativo, onde tem muitos homens que usam blazer, sabe da necessidade de sempre ter um Chale para ir para uma reunião. Então, eu sempre uso. E ele me aquece, ele me dá a sensação de aconchego, ele se parece a um abraço, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de liberdade. E mais do que isso, ele me traz memórias de culturas de que eu gosto muito, de momentos interessantes da minha vida. Então, eu sempre tenho um chá, e isso me faz bem, isso me dá um acalanto. É uma emoção positiva que eu produzo. Você pode ter o seu objeto também, o seu lugar em que você se sente bem, que te evoca sentimentos positivos. Então, não interessa se você traz uma emoção positiva, se você tem um objeto, se você tem algo que te traz recordações interessantes, o importante é que você descubra as suas formas de trazer as emoções positivas e ajudar a criar essa sensação de bem-estar e felicidade. Está comprovado cientificamente que trazer essas emoções positivas, recordar, ajuda na saúde, ajuda no aumento da imunidade e diminui os sintomas de depressão para as pessoas que têm essa condição. Então, não é algo assim só de, eu vou fazer isso porque eu preciso pensar positivo. Não, tem evidências concretas de que isso nos ajuda a estar sempre melhores. Então, essa é uma contribuição muito interessante e isso eu posso dizer que é a base da psicologia positiva. Então, eu convido você a buscar na sua vida o que te faz bem hoje e as recordações das coisas que te fizeram bem também. E sempre estar com isso presente. A qualquer momento que você perceber que está se tornando mais negativo, recorra a isso. E tem um exercício muito interessante, eu gostaria de terminar com ele, que ele é feito nas pesquisas, nas atividades da psicologia positiva, que ele chama 1 negativo, 3 positivos. Por conta daquele sistema do nosso cérebro que está mais condicionado às questões negativas,
Quando eu falo algo negativo, isso percorre rapidamente o meu sistema. Quando eu falo algo positivo, já demora mais. Então, algumas pesquisas mostraram que para eu compensar um negativo, contrabalancear um negativo que eu diga, pense, fale sobre uma pessoa, situação ou sobre mim mesmo, eu preciso colocar 3 positivos em cima. Algumas pesquisas dizem, inclusive, que não são 3, são 5. Mas vamos trabalhar com 3. Então, convido você, primeiro, a se observar. Todo momento que você disser algo negativo, faça essa experiência. E como é que é essa experiência? Pensou, falou, sentiu algo negativo sobre uma pessoa, sobre você, sobre uma situação, observe e pare imediatamente. E naquele momento exato, coloque 3 coisas positivas em cima, sobre o mesmo aspecto. Vamos dar um exemplo. Se eu virar para mim e falar assim, nossa, você é preguiçosa. De verdade, eu sou um pouquinho. Ok, eu sou preguiçosa. Eu não vou negar o fato, mas eu sou preguiçosa, mas eu também sou criativa, eu sou leal e eu sou uma pessoa que tem muita espiritualidade. Então, eu falei de um negativo, eu usei mais 3 positivos. Para quê? Para contrabalancear. Então, aquilo que eu usei do negativo, eu consegui contrabalancear e equilibrar na realidade e trazer mais felicidade e bem-estar. Então, eu te convido a experimentar e eu volto em outros vídeos para falar mais sobre a psicologia positiva. Até mais!